Olá, meus prezados. Conforme de praxe, estamos aqui com vocês para estudarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cuja convenção internacional está sob a presidência do pastor José Antônio de Castro. Nosso endereço: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O nosso ponto de referência é a Escola Municipal Jaime Martins. Também temos a nossa filial, que fica situada à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, também estado do Rio de Janeiro. E recentemente inauguramos a mais nova filial no município mineiro de Santa Rita de Jacutinga. Fica ali bem no centro da cidade, em frente à praça principal. Todos os domingos, a partir das 9 horas, nós nos reunimos em nossos templos para estudos das nossas lições bíblicas. E você será muito bem-vindo em uma de nossas escolas bíblicas dominicais. Neste trimestre, estamos estudando nesta revista Ebenezer Dominical. É o mais recente lançamento que trata de lições bíblicas para escolas dominicais. O nosso tema deste trimestre é o avivamento em vasos de barro. Estamos estudando a importância do avivamento espiritual para a cura interior. E hoje, dia 22 de maio do ano em curso, estaremos comentando a nossa lição número 8, cujo tema é Livrando-se da Condenação. E o nosso texto áureo está com base no versículo 7, capítulo 65 do livro do profeta Isaías, que assim diz: As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Verdade aplicada. O pecado possui um poder destrutivo na vida da pessoa quando não for devidamente tratado para a cura através do sangue de Jesus. Menosprezá-lo é infundir a pecha de ter de conviver com um fardo que promove um peso emocional muito grande para carregar. E dentre os objetivos da nossa lição, destacamos os seguintes: explicar como gerações foram amaldiçoadas por saírem da vontade de Deus, elencar fatores que levam à quebra de alianças e apresentar Jesus como antídoto que livra da condenação. Os nossos textos de referência encontram-se no Salmo número 51,
versículos 4 até versos 9. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Como introdução, escrevemos que, por mais que os indivíduos habituem-se com o estado de impune, não há como escapar da lei universal da semeadura. A norma espiritual de colher exatamente o que se semeou não tem como ser quebrada. Ninguém será impunido de realizar a colheita do que plantou. Apenas há um caminho que livra da condenação eterna: o sacrifício expiatório de Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E o tema do primeiro item desta lição fala sobre a legalidade do pecado. A legalidade do pecado somente sobrevive com a ilegalidade do ser humano. Satanás precisa da legalidade do pecado para poder agir na vida das pessoas, pois não existe crime se não estiver previsto em lei. Ele é o mais cruel advogado de acusação, pois ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E o título do subitem 1.1: Desobediência gera maldição pelo pecado. Deus pediu a Abrão que deixasse a cidade de Ur dos Caldeus e se dirigisse para a terra de Canaã. Chegando em Betel, deparou-se com uma grande fome que assolava a todos. Abrão desviou-se da rota, fugindo da fome, e desceu para o Egito. Ao fugir da dificuldade, Abrão encontrou-se com o embaraço, pois precisou mentir que Sara era sua mulher, com medo de morrer nas mãos de Faraó.
O rei egípcio descobriu todo o artifício armado por Abrão e lhe passou um tremendo sermão e teve de retornar para Canaã. O resultado da desobediência de Abrão custou-lhe 430 anos de escravidão no Egito, afetando diretamente toda a sua descendência. Então, disse Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13. E o título do item 1.2: Quebra de aliança no casamento. A poligamia de Abraão com a escrava Agar foi a razão da perda da estrutura que servia de sustentação familiar. Até hoje, os descendentes de Ismael e Isaque vivem em interminável conflito que causa indício de acontecimentos desfavoráveis, ameaçadores à paz mundial. Davi cometeu um dos maiores crimes de sua vida, quando adulterou com Batseba, após contribuir de forma secundária para a realização do assassínio de Urias, seu marido. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. E o título do item 1.3: Quebra de aliança com Deus. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia da fé. Consiste no afastamento total e definitivo de Deus. O profeta Oséias e o apóstolo Paulo dão à apostasia o sentido de prostituição espiritual. Trata-se do risco que se corre quando há quebra da aliança com Deus. A aliança é um pacto, um compromisso mútuo entre partes em que se estabelecem obrigações e privilégios. No sentido bíblico, é o estabelecimento de uma relação com Deus baseada em compromisso de fidelidade. O relacionamento com Deus fundamenta-se na aliança. Quando for quebrada, perde-se o direito de reivindicar os benefícios e as bênçãos da aliança. Deus é o criador da aliança e ele a valoriza. Ao relacionar-se com o homem, sempre se moveu por alianças. Foi assim com Adão, Noé, Abraão, etc. Deus não trata uma aliança como coisa comum, mas a honra e exige o cumprimento do que foi acordado. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram do anátema e furtaram e mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram.
Livro de Josué, capítulo 7, versículo 11. Item 2. Seu título é Quebra de aliança contra os pais. Existe também a oposição à autoridade ou poder dominante. E a rebelião contra os pais produz a morte prematura. O que amaldiçoou a seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Livro do sábio Salomão, Provérbios, capítulo 20, versículo 20. Filhos que amaldiçoam pais perdem o real propósito da vida, morrem antes do tempo ou experimentam situações de dificuldades em diversas áreas do viver. Subitem 2.1. O título é Pecado encoberto quebra a aliança com Deus. Muitas pessoas deixam de prosperar e cavam a própria ruína espiritual quando mantêm pecados encobertos. Levam uma vida extremamente difícil e não experimentam a misericórdia do Senhor. O pecado encoberto impede o perdão. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Salmos número 32, verso 3. Subitem 2.2. Falta de perdão quebra alianças. A falta de perdão é um ponto extremamente relevante para a quebra de alianças. O trunfo de Satanás é a sua ação de acometer ataques vigorosos mediante injustiças que acabam desembocando na ausência de perdão. A falta de perdão assalta a alma do crente e o leva à apostasia, ocasionando perturbações emocionais e físicas. Então seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 32 a 35. Subitem 2.3. Palavras proferidas trazem maldições. O patriarca Noé amaldiçoou seu filho Cão por tê-lo visto nu quando se encontrava alcoolizado. Mesmo Noé estando sob o efeito de uma bebida alcoólica,
A atitude desrespeitosa de seu filho trouxe graves consequências para a sua posteridade. Os habitantes de Sodoma e Gomorra foram os descendentes de Cão, e suas cidades foram totalmente destruídas por Deus. Os povos cananeus sofreram um dilaceramento total. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 24 e 25. Subitem número 3, ou item número 3. Demos por título Como se quebra a aliança com Deus. Muitos não entendem o poder destrutivo do pecado. Acham que errar é próprio do ser humano e que não passa de mera desobediência a Deus. Esquecem que o pecado produz sérias consequências. Mesmo individualizado, afeta as pessoas ao redor. O pecado de Acã afetou todos os que estavam próximo a ele. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel e faze confissão perante ele. E declara-me agora o que fizeste. Não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Josué, capítulo 7, versículos 19 e 20. Semelhantemente, pode ocorrer conosco e pessoas que se acham próximas a nós podem sofrer as consequências dos pecados, tais como filhos e esposa. Outros são afetados indiretamente, como a igreja, amigos e sociedade. O ser humano não é como ilhas, pois, como ser social, precisa viver em comunidade. Assim como no caso do coronavírus, a negligência do próximo afeta-nos a nós todos. Subitem 3.1. As consequências da quebra da aliança com Deus. O pecado destrói a vida do ser humano, traz ressentimentos e quebra a aliança com Deus. Dessa forma, deixa o homem vulnerável diante do inimigo. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Ainda livro de Josué, capítulo 7, versículo 12. Muitos fracassam, mesmo quando a batalha parece pequena, ainda que o inimigo não se apresente cruento. Por não levarem a sério as advertências da palavra de Deus, uma vigorosa vitória do passado
não representa a garantia de uma pequena vitória hoje. O pecado afasta a presença de Deus como consequência da quebra de alianças. Toda aliança quebrada produz consequências más. Os israelitas não subsistiram perante os inimigos, porque quebraram a aliança com Deus, porquanto estavam amaldiçoados, e Deus disse-lhes: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 12. Subitem 3.2. Como renovar a aliança com Deus? Renovação de aliança requer disposição. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não podereis suster-te, até que tireis o anátema no meio de vós. Capítulo 7 do livro de Josué, versículo 13. Se a pessoa não tiver força de vontade e não se dispor a mudar, nada vai mudar. Renovação de aliança requer santificação. Santificai-vos para amanhã. Santificar é separar-se daquilo que Deus condena. É lutar contra o pecado que insiste em habitar no coração humano. Josué conclamou ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, versículo 5. Ter paz com todos e a santificação são elementos indispensáveis para a vitória completa. A santificação de ontem é a garantia da vitória de hoje. Para sair vencedor amanhã, é necessário dar continuidade ao processo da santificação. E a nossa conclusão é a seguinte: ainda hoje o Senhor Deus convida a todos a renovarem a sua aliança com Ele, como único meio de livramento da condenação e das maldições. Jesus foi bem transparente para com as pessoas que o seguiam. Não era suficiente segui-lo pela sua empatia. Era preciso algo mais profundo: firmar uma sólida aliança com Ele. E aqui findamos então esta nossa 8ª lição. E no próximo domingo, último domingo do mês de maio, dia 29, aqui retornaremos para comentarmos a nossa 9ª lição, que tem por título O Princípio Bíblico para a Família. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical, o avigoramento, o avivamento. Estamos tratando de assuntos referentes a enfermidades da alma.
e a importância do avivamento do Espírito Santo para que possamos obter a cura interior, o reatamento dos laços com o Espírito de Deus. Esteja conosco em uma de nossas escolas bíblicas dominicais. Todos os domingos, a partir das 9 horas, nós estaremos reunidos para debatermos tão importante assunto para todos nós. Até lá, e que Deus os abençoe de forma abundante.